Miguel olhou para o exército à frente. Respirou fundo. Eu não posso morrer aqui, disse ele, a voz firme. Isabela ainda está me esperando. Parte 15. A porta da masmorra se abre. Miguel e Moisés saem para o pátio e param. Centenas de soldados à frente, enfileirados, armados, esperando. Moisés olha para o irmão. Miguel está de pé, mas a respiração entrega o que o rosto tenta esconder. Você consegue? Miguel olha para o exército. Eu não cheguei até aqui para morrer em um lugar como esse. O general à frente do batalhão ergue a espada. Este pátio será o túmulo de vó. A espada de Moisés corta o ar. O general cai. Moisés olha para Miguel. Hoje eles marcham para a morte. Miguel esboça um sorriso. Como nos velhos tempos, Moisés corta para a esquerda. Miguel vai para a direita. 2 soldados vêm ao mesmo tempo. Ele desvia do primeiro e acerta o segundo com um golpe que o manda longe. O veneno pesa, mas a raiva é maior. A batalha se espalha pelo pátio inteiro. Poeira, ferro, gritos. Do outro lado, na estrada que leva ao castelo, Helena e Jéssica avançam a cavalo. Ao longo do caminho, corpos de soldados espalhados pelo chão, escudos partidos, sangue seco na terra, os sinais de que alguém já havia aberto esse caminho antes delas. As duas chegam ao portão. Lá dentro, o caos da batalha ainda pulsa. Jéssica varre o pátio com os olhos e encontra Moisés no meio da luta. E vê o soldado que se aproxima pelas costas dele. Ela ergue o arco, respira, solta, a flecha corta o ar e o soldado cai. Moisés vira, os olhos encontram Jéssica. Ela baixa o arco e o encara. Toma cuidado, sou nova demais para ficar viúva. Moisés esboça um sorriso. Depois eu te recompenso. Cuidado, amor. Ele se vira e acerta o soldado que vinha por trás e segue a luta. Os últimos soldados recuam. Miguel cai de joelhos. Miguel! Helena corre até ele, segura seu braço tentando sustentá-lo. Precisamos entrar. Agora. Moisés chega logo atrás, coloca o braço de Miguel sobre o ombro e o levanta. Helena vai na frente, abrindo caminho pelo castelo que conhece de cor. Jéssica o segue. Eles entram no quarto. O mesmo quarto onde Miguel dormiu tantas noites ao lado de Isabela. As mesmas paredes, a mesma cama larga no centro da sala. Moisés o deita devagar. Miguel fecha os olhos assim que as costas tocam o colchão. Helena olha para Moisés. O que ele tem? Moisés olha para o irmão. Veneno, desde a batalha. Helena hesitou. Então algo atravessou seu rosto. Há uma mulher no castelo, disse ela, devagar. Vive numa câmara nos fundos da ala leste. Há mais anos do que qualquer um aqui consegue lembrar. O rei ia até ela antes de cada batalha. Consultava sobre guerras, sobre o futuro, sobre se ia vencer ou não. Ninguém mais entra lá, mas ela ainda está lá. Moisés a olhou fixo. Vai buscá-la. Helena sai em passos rápidos. Jéssica fica perto da porta. Os olhos em Moisés. O quarto fica em silêncio. Do outro lado do corredor da ala leste, numa câmara pequena e abafada no coração do castelo, a velha já estava sentada quando Helena empurrou a porta. Velas por todo o lado. A fumaça de ervas queimadas deixava o ar pesado, quase sólido. Das vigas pendiam amarrados de folhas secas, escuras, imóveis, como se já soubesse. Helena abriu a boca. A velha a interrompeu antes que uma sílaba saísse. Não precisa falar, como se já soubesse. Levantou-se devagar. Eu sabia que esse dia viria. Cada coisa que aconteceu, cada passo que te trouxe até essa porta, nada disso foi por acaso. Olhou para Helena com aqueles olhos claros, fundos demais para uma só vida. Há um propósito que me manteve aqui todos esses anos. E ele está deitado naquele quarto agora. Quando ele se levantar, esse reino vai continuar. E os filhos dos filhos dos filhos desse povo vão existir. Porque hoje eu cumpri o que vim fazer. Me leva até ele. Helena a conduziu pelo corredor em silêncio. A velha caminhava devagar, mas sem hesitar, como quem conhece o caminho mesmo sem nunca ter percorrido ele. Quando a porta do quarto se abriu, Moisés olhou para ela. Não disse nada. A velha entrou, percorreu o quarto com os olhos uma vez, então falou, com uma voz que não pedia, apenas declarava, quero todos fora. Jéssica olhou para Moisés. Ele fez um gesto seco com a cabeça. Ela saiu. Helena a seguiu. Moisés não saiu. A velha o encarou. Você também. Um longo silêncio. A mandíbula de Moisés se fechou, mas ele foi até a porta. Parou e virou o rosto para ela. Se algo acontecer com ele, nada vai acontecer. Feche a porta. A velha abriu o manto devagar. De dentro, presa ao tecido por um cordão velho, havia um amuleto pequeno e escuro. Ela a retirou com cuidado. Fechou os dedos ao redor dele e ficou parada. Os olhos fechados, a respiração lenta. Quando falou, a voz saiu baixa, quase como se não fosse para Miguel ouvir, mas para algo dentro dele. Isso existia antes de você. Passou de mão em mão, de geração em geração. Atravessou guerras e silêncios e mortes que o mundo esqueceu. E chegou até aqui porque tinha que chegar. Porque você tinha que estar vivo para recebê-lo. Abriu a mão de Miguel com delicadeza. Colocou o amuleto na palma dele. Fechou os dedos dele ao redor dela. A chama das velas tremeu. A velha saiu e fechou a porta atrás de si. Moisés estava do lado de fora, encostado na parede. Olhou para ela sem falar. Ela parou na frente dele por um momento. Ele vai acordar, disse ela. O resto depende
depende de você. Virou as costas e foi embora pelo corredor, devagar, até sumir na escuridão da ala leste. A carruagem chegou ao castelo de Dorian, com a poeira da estrada ainda nos cascos dos cavalos. Os guardas no portão reconheceram o brasão. Os portões se abriram enquanto a carruagem entrava. Theron desceu primeiro, ajeitou o manto. Um dos guardas inclinou a cabeça. Sua Majestade, o rei Dorian está esperando por vós. Dorian o recebeu no salão principal, jovem demais para aquele trono, mas com o cuidado de quem já aprendeu que aparência é poder. Desceu os degraus e abriu os braços. Theron, a voz era calorosa, mas os olhos percorreram a mulher que entrava atrás dele. Quem é ela? Theron mal virou o rosto. Ela é o que vai me fazer vencer a guerra que está por vir. Pausou. Peça a um guarda que a leve a um quarto e feche a porta. Podemos conversar depois. Dorian fez um gesto. 2 guardas se aproximaram de Isabela. Ela não resistiu, mas os olhos dela encontraram os de Theron por um segundo antes de ser levada. Ele não olhou de volta. Podemos falar a sós? Disse Theron. Dorian acenou para os presentes no salão. Todos saíram. Ficaram apenas os 2 e o conselheiro, que se posicionou a alguns passos atrás do rei, as mãos cruzadas, os olhos atentos. Theron começou a andar devagar, como quem não tem pressa. Preciso do seu exército, Dorian. Preciso que você marche em direção ao meu reino. Dorian o observou. Eu soube do que aconteceu. Então você sabe que é uma oportunidade. Theron virou-se para ele e a voz ganhou peso. Pense bem no que estou oferecendo. Vencer os gigantes não é apenas uma batalha, é um feito que vai durar por gerações. Seu nome vai ser lembrado pela eternidade. Reis se curvaram diante de menos. Estátuas serão erguidas em sua homenagem. Os olhos de Dorian brilharam. Era jovem. Jovem o suficiente para ouvir eternidade e sentir o sangue esquentar. Um dos gigantes está fraco, continuou Theron, envenenado, se já não estiver morto. Com todo o seu exército, isso seria uma vitória fácil. Rápido. O conselheiro deu um passo à frente. Majestade, a voz era calma, mas firme. Com todo o respeito, precisamos avaliar com cuidado. Eles são poucos, mas são fortes. Não tenho certeza de que isso traria benefícios reais para nós. Theron não olhou para ele. O conselheiro virou-se para Theron diretamente. Essa mulher que chegou com vós, ela é a esposa de alguém? Tem alguma ligação com os gigantes? Podemos falar disso depois. Theron desviou sem hesitar, a voz leve demais para o peso da pergunta. Dorian olhou de um para o outro. Então assentiu. Descanse da viagem, Theron. Seu quarto já está preparado. Continuamos essa conversa mais tarde. Theron saiu do salão com o pensamento fechado, a raiva do conselheiro queimando em silêncio por baixo da superfície calma que mostrava a todos. Foi no corredor que a viu. Lyra, irmã do rei, alguns anos mais velha que Dorian e com uma presença que o castelo inteiro conhecia. Lyra parou quando o reconheceu. Virou-se para a serva ao lado dela. Pode ir na frente, eu já vou. A serva se afastou. Lyra voltou o olhar para Theron. Eu não sabia que estavas aqui. Tampouco eu esperava ter esse prazer. Ele sorriu, o tipo de sorriso que ele sabia usar. Você nunca respondeu minhas cartas. Estava muito ocupado. Fez uma pausa. Mas pensei muito em você. Ela não respondeu, mas não desviou o olhar. Estou feliz de verdade em te ver aqui, ela disse, antes de ir. Theron inclinou levemente a cabeça, os olhos nela. Esta noite vou te dar motivos ainda maiores para se sentir assim. Lyra desviou o olhar com um sorriso que não conseguiu esconder. Seguiu pelo corredor. Theron a viu ir embora. Quando ela dobrou a esquina, o sorriso dele sumiu. Virou-se e foi embora com passos lentos e calculados, como quem já sabe exatamente o que vem a seguir. A noite caiu sobre o castelo. Lyra enviou sua serva de confiança ao quarto de Theron para saber se ele precisava de algo, se estava bem após a viagem. A serva bateu. Ele abriu a porta, olhou para ela por um segundo e falou baixo. Diz à sua senhora que estarei no lugar de sempre e que a aguardo lá. A serva voltou e entregou a mensagem. Lyra ouviu em silêncio, dispensou a serva com um gesto e ficou sozinha no quarto por um momento. Os olhos no nada, o coração mais rápido do que ela queria admitir. A sala era antiga, pouco usada, o tipo de lugar que o castelo esquece com o tempo. Preciso da sua ajuda.